abençoe. As crianças podem seguir, graças a Deus, voltando aos poucos, à nossa rotina. Louvado seja o Senhor pelos privilégios que Deus nos concede de continuarmos servindo ao Senhor juntos. Foi muito difícil estar distante dos irmãos, desse convívio. Ainda é difícil não receber o abraço dos irmãos, não dar um abraço dos irmãos, mas esperamos que muito em breve isso acabe logo, né? Nós vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5. Hoje o tema que nós temos proposto aí é falar um pouquinho sobre os conflitos que surgem no lar, as crises, e eu quero mostrar à luz de vários textos bíblicos como é que as Escrituras nos ensinam sobre isso, a lidar com essas coisas. Antes da pandemia, os irmãos recordam que a gente começou algumas palestras, mas depois, por causa da pandemia, nós pausamos aquela série, e o objetivo agora é retomar essas séries de palestra, mostrando como é que as Escrituras, como é que Deus cuida da nossa vida em cada aspecto, como é que a gente lida com as dinâmicas das crises familiares, das crises conjugais, na perspectiva bíblica. A ideia, irmãos, não é fazer mais uma palestra teológica sobre a suficiência das Escrituras, mas é mostrar para os irmãos como as Escrituras são suficientes, entenderam? Porque eu acredito que em termos teológicos a gente já tem bastante ideia da suficiência das Escrituras, mas agora na prática a gente precisa entender como é que ela se aplica. A palavra de Deus suficiente se aplica a nós. Abriu aí Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu vou pedir aos irmãos que leiam o verso 5. Vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora o versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Duas coisas que nos faltam quando as coisas ficam difíceis, não é? Quando tem conflito, nos faltam essas duas coisas. E o problema é que às vezes estamos considerando muito normal não ser manso e não ser pacificador. Há um problema sério aqui, há uma dificuldade muito séria. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um aspecto muito interessante desse texto. Olha só, irmãos, as Escrituras, elas nos chamam a atenção para o fato de que nada existe em toda a dimensão das Escrituras que nos teste, perscrute e humilhe de tal maneira como essas bem-aventuranças. Por que isso é muito humilhante ao nosso coração humano? Porque essas coisas não vêm de nós. Você não compra isso no livro, você não adquire isso num curso de faculdade. Estas bem-aventuranças são dádivas de Deus, são dádivas de Deus. Portanto, não espere que a pessoa descrente seja manso e pacificador. Ele é totalmente o contrário. Ele é rebelde e ele é um destruidor por natureza. Porque sem essa dádiva de Deus, nós não somos mansos e nós não somos pacificadores. Você quer ver uma forma evidente de você perceber uma pessoa cheia do Espírito Santo? Mansidão e promoção de paz. Ele é alguém que restaura vidas. Ele não é alguém que destrói. Ele não é alguém que perturba a paz. Olha que interessante, a mansidão, no verso 5, e a atitude de pacificação, no verso 9, elas correspondem entre si. E o elo de ligação entre essas duas virtudes é o que? A espera em Deus, tendo em vista aquela plenitude que somente Ele pode nos proporcionar. Então não é um ato de você fazer coisas, é um ato de você descansar em Deus. Lembra que há vários textos bíblicos dizendo para a gente descansar em Deus. Mas quando eu e você, cristãos, nós não somos mansos nem pacificadores, é porque a gente quer resolver do nosso jeito. E vocês já perceberam quando é que a gente resolve do nosso jeito, né?
A gente bagunça tudo. Imagine o conflito conjugal, uma crise familiar, resolvendo do nosso jeito. A gente põe tudo para perder. Mas ser manso e pacificador é uma característica da plenitude do próprio Espírito Santo. Lembra que o apóstolo Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha que interessante, como é que a gente consegue identificar esse coração cheio do Espírito Santo? É esse coração manso. Depois Paulo vai falar do fruto do Espírito, e a mansidão, o domínio próprio, a paciência que nos falta muitas vezes, está lá. Então qual é o problema, irmãos, quando eu e você não somos pacientes? Qual é o problema que eu e você não temos domínio próprio? Qual é o problema quando nós não somos mansos? Qual é o problema quando nós não somos pacificadores? Qual é o problema, irmãos? Falta plenitude do Espírito Santo. Falta o Espírito enchendo o nosso coração. Nada existe de mais fatal para o homem natural do que pensar que ele pode tomar as bem-aventuranças e tentar torná-las realidades em sua vida. Somente um indivíduo espiritualmente renovado pode viver essa nova vida. O ensino de Jesus é para os cristãos. O sermão de Jesus é ensinando a ética do reino de Deus, o padrão de conduta para o cristão. Isso você não encontra em nenhum outro lugar, tá? Então, se você, dependendo do local que você for para receber conselhos, ele vai dizer assim: você tem que então sair, foge dali, se distancie daquela pessoa. Jesus diz: não, trabalhe para que ela seja renovada, restaurada. Você trabalha para que ela tenha um novo coração, não descartar as pessoas. A mentalidade dos nossos dias gira muito em torno disso. Se me desagradou, eu descarto. Se não serve para mim, eu descarto. O pacificador ele não descarta, ele restaura. Ele ensina a pessoa a ver as coisas, o conflito, o próximo, da perspectiva bíblica. Eu gosto muito de citar as palavras de Jesus, porque nós nos acostumamos com um cristianismo, e de vez em quando eu digo que é um cristianismo Nutella, não é o cristianismo bíblico. Por quê? Jesus diz assim, que devemos amar não somente o que nos ama, porque se você amar uma pessoa que é muito agradável e te ama, você não faz nada demais. Jesus deixou isso muito claro. Mas devemos amar quem? Os inimigos, e orar por eles. Olha que interessante, irmãos. Não há espaço para levar uma amargura na nossa mala como cristão. Não tem. Ira, ódio no coração, rancor, tudo isso, irmãos, estrangula a nossa alma. Tudo isso nos fere, machuca, atrapalha os nossos relacionamentos. E Cristo diz que o verdadeiro cristão, ele é alguém que ama os que ama a ele, mas ama também os seus inimigos e ora por eles. Não descarta os inimigos, porque a gente crê que com Jesus, que transformou o nosso coração, ele pode transformar os nossos inimigos. Ele pode transformar aquela pessoa insuportável da nossa família e tornar uma pessoa agradável. Ainda percebemos? Pode passar. Isso. Jesus deixa muito claro que os pacificadores é que herdarão o reino dos céus. Então pense nisso na perspectiva de um conflito. Você lidando com uma crise, seja conjugal, seja com os filhos, seja intermediando. Às vezes tem uma crise entre um pai e um filho, e um dos cônjuges, ele pode ser um pacificador, ele pode ser um conector entre essas duas partes. A família, irmãos, é o melhor lugar para se aprender a ser um pacificador. É por isso que Deus nos deu família. Quando você casa com aquela mentalidade da Walt Disney, de que você vai encontrar um príncipe encantado, seremos felizes para sempre, isso é uma tolice. É as crianças que vêem essas historinhas e ficam acreditando nesses contos fantasiosos da Disney. Muitas mulheres acham que vai encontrar um príncipe, depois descobrem que ele é um sapão, né? Que dá trabalho, que é fedorento. Mas é brincadeira, irmãos. E de vez em quando também os homens estão querendo encontrar a Cinderela. E o casamento vira assim, aquele conto de fadas.
Na verdade, a cerimônia religiosa já virou contos de fada, né? E casar, eu só posso casar se eu tiver uma festa gigante. Não tem dinheiro nem para pagar um aluguel do próximo mês, mas quer uma festa gigante para casar. Como se festa de casamento em castelos, lugares luxuosos, fosse garantia de casamento. Irmãos, casamento é muito mais do que festa pomposa. Tem pessoas que não têm dinheiro nem para comprar a próxima compra do mês e já quer, pensa na festa e gastar o que não tem, né? Porque o que tem já foi gasto há muito tempo. Então a gente precisa mexer com essa percepção fantasiosa de família, de casamento, porque isso, irmãos, é areia movediça. Você tem artistas que casam aí, festa de luxo, todo mundo com roupa de luxo, bonito, maquiado, e o casamento não dura nada. Relacionamentos descartáveis, isso não é relacionamento cristão. O cristão não constrói relacionamento baseado na Bela e a Fera, baseado na Branca de Neve. Não, irmão, nada disso, dessas coisas fantasiosas. Nada de achar que vamos viver felizes para sempre significa não ter conflitos. É só você conversar com alguém que já é casado há mais de 2 meses. Porque às vezes nos 2 meses primeiro é lua de mel e tal, o povo ainda não caiu a ficha. Mas depois de 2 meses, as coisas acontecem, conflitos acontecem. É só você tirar por você. Por exemplo, quem não é casado, pensa no seu relacionamento com seus pais, com seu pai, com sua mãe. Mais ou menos assim depois que você casa. A questão é, onde está a vida com Deus? Como é que o Espírito Santo, ele domina a sua língua, domina o seu comportamento, as suas atitudes dentro do casamento? Nós precisamos então, irmãos, voltar para o mundo real. Nós precisamos descer da aeronave fictícia e pousar sobre a terra, né? É aqui. Jesus falou que esse mundo, ele jaz no maligno. Jesus diz que esse mundo, ele é cheio de aflições. E uma das aflições, irmãos, é relacionamentos. Fala a verdade, relacionamentos em todos os aspectos é difícil. É difícil ter bons amigos. Hoje a dificuldade é encontrar 5 bons amigos. Tenta lembrar, 5 bons amigos que você tem. Se você conseguir lembrar 5 menos de 1 hora, você está bom. Porque é dificuldade. É dificuldade. Nós já descartamos relacionamentos. Outro dia nós estávamos pensando lá em casa sobre isso, quantos amigos que a gente tinha, às vezes da época da escola, e a gente simplesmente se distanciou, não tem contato nenhum, e assim a gente viveu boas coisas, boas amizades, jogava bola junto, ia para a escola, tinha uma parceria, e simplesmente isso está distante. Eu falei, não, vamos mandar uma mensagem para essa turma, vamos mandar um WhatsApp, uma mensagem no Facebook. Irmãos, a gente precisa cuidar dos relacionamentos. São bênçãos. Agora, quantas vezes os relacionamentos, a amizade dentro da própria família já se dissolveu? Exatamente porque a gente vai deixando que os problemas, as dificuldades, as crises, vai afastando, vai deixando de existir essa amizade, esse companheirismo, seja no casamento, na própria família. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Olha só, a família, ela é uma arena de conflito exatamente porque o contato diário, ele é perfeito para algumas coisas. Olha só, desapontamento e irritação. As irmãs já ficaram desapontadas com os maridos? Oxe, quantas vezes? E os maridos já ficaram desapontados com as mulheres? Oxe, quantas vezes? Quantas vezes? E é interessante pensar que esse desapontamento, ele está conectado a deixar de viver o papel de Deus para o marido e o papel de Deus para a mulher. Quantas vezes a briga, ela está numa arena de competição de gênero. Ali baixou o machismo de um lado, o feminismo do outro, e cada um com a espada na mão tentando furar o outro. Então a gente precisa ter cuidado, porque há um problema mais profundo a ser mexido. Há algo mais profundo a ser trabalhado nos nossos corações. Eu nunca vi nenhum casal brigando para orar. Agora é eu que vou orar para ler a Bíblia. Nunca vi. Vocês já viram, irmãos? Agora nós vamos brigar porque nós temos que estar na igreja, nós vamos orar junto e eu quero orar mais do que você. Não, a gente só briga por causa dos ídolos do nosso coração. E a gente vai ver isso mais à frente. Talvez o desapontamento
que a gente tem no casamento, às vezes até na família mesmo, os pais com os filhos, ele gira em torno de um problema que está dentro da própria pessoa desapontada. Você tem uma perspectiva irreal, uma perspectiva que não é bíblica para a família e para os filhos. Dentro da família, as pessoas ficam irritadas, está limpando lá, vem os meninos sujos. Ai, menino! Acontece isso por lá, irmãos? Ou era só na minha família que acontecia? Acontece, né? Organiza as coisas, me bagunça, aí a mãe fica brava, mas eu limpei essas vasilhas, essa cozinha, eu lavei tudo, organizei, agora já está uma bagunça tudo de novo. De vez em quando a gente tem isso, mas é preciso cuidar, e é exatamente por isso que nós precisamos entender como lidar com isso. Então, irmãos, casamento ele significa conflitos, e os conflitos precisam ser administrados. O problema é que nós temos uma teoria como cristão, nós entendemos o cristianismo para a vida espiritual e eclesiástica, mas às vezes desconectamos as escrituras, o cristianismo, da resolução do conflito. A questão é que eu e você como cristãos precisamos colocar um alerta sobre a forma como lidamos com os conflitos. Olha só. A primeira forma de lidar com o conflito que não é bíblica é a forma evasiva, são as reações evasivas. As pessoas que reagem dessa maneira, elas estão concentradas nela mesma. É um modo de autopreservar a vida, é um modo de cuidar de si mesmo diante de uma situação de perigo. Então essa pessoa ela tenta evitar o conflito e não resolvê-lo. Ou seja, ela procura o que é mais fácil, conveniente e agradável. E duas características que aparecem aí, negação e fuga. Tem pessoas que o problema existe, mas não, está tudo bem, está ótimo. Mas não está ótimo, tem um problema. O problema precisa ser resolvido, então não está ótimo. É reações evasivas. Ou a pessoa ela foge de todas as maneiras de um conflito, de uma confrontação direta. A segunda reação, que não é bíblica, e tanto a evasiva como a segunda, que é as reações combativas, são destrutivas, é um terreno escorregadio. As reações combativas, irmãos, é concentrada no você. A primeira é no eu, autopreservação, nega e foge. A segunda é no outro, é ataque. Olha só, concentra no você, ela quer vencer o conflito. E este vencer o conflito, ele implica em ataques físicos e verbais, palavrões que são ditos, que destroem, ferem, igual um tapa no rosto mesmo. Então a gente precisa policiar o nosso coração, porque senão somos crentes dominicais, mas no dia a dia, quando temos que lidar com os conflitos familiares, aí lá baixa o espírito de impiedade, o paganismo toma o coração. Então é exatamente nisso aí que as escrituras vão mexer, na forma, o que motiva as suas reações, o que leva você a fazer o que você faz. Normalmente as reações combativas, elas levam ao litígio e ao assassinato. A terceira opção é essa aqui que a gente vai pontuar aqui, mas ao longo de outras palestras a gente vai mexer mais nisso, é a reação bíblica. A reação pacificadora. Então, quando você estiver enfrentando um conflito, eu quero que você lembre desses três aspectos que estão destacados. Não seja uma pessoa evasiva. Não fuja do conflito por causa de uma autopreservação. Você tem um nome a zelar, que é o nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome. Então, não coloca você acima do próprio Cristo. Reações combativas. Não ataque ninguém, não leve de uma maneira iracunda a administração dos conflitos, porque não acaba bem. Essa reação combativa aí você escuta muito nos jornais hoje, feminicídio. Começa em palavras e daqui a pouco resulta em morte. E a gente precisa cuidar do nosso coração, porque não é aí que Cristo quer que a gente seja atuante ou trabalhe, não é dessas formas, é de uma maneira pacificadora. O pacificador tem como alvo promover a
reconciliação, a restauração dos relacionamentos, promover a paz e fortalecê-los. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse quadro, embora ele esteja bem apagado ali na projeção. Se vocês observarem, lidar com o conflito é como você transitar num terreno. Vocês já andaram em terreno ou passando numa estrada, depois de chuva, numa estrada de chão, ou andando num terreno, no terreiro de uma fazenda, de uma chácara, algo assim? Que você tem que ter muito cuidado aonde pisa para não escorregar. As crianças, se estiver correndo, correm o risco de escorregar e machucar, porque tem lama, porque está molhado, é um terreno escorregadio. Os conflitos é exatamente assim. Se você não estiver atento onde é que você está pisando, para onde você está conduzindo a administração do problema, pode resultar em dificuldades. Olha só, os evasivos resultam às vezes negação, fuga, mas também suicídio. Tem pessoas que se matam por causa dos problemas. Você já reparou as cartas de despedida de alguém que suicida? Eu não estou aguentando mais. A vida perdeu sentido, perdi a alegria, não consigo lidar com tais coisas. Adolescentes, lembra da época da epidemia da baleia azul que os adolescentes estavam fazendo? Tinha um problema mais profundo, que é simplesmente riscar o braço. Porque o pessoal risca o braço também fazendo tatuagem, não tem ninguém se matando. Mas tem um problema mais fundo do que simplesmente fazer um desenho no braço. E o pessoal preocupado com o desenho no braço, preocupado com o coração. O problema está no coração. E muitos desses adolescentes vinham de lares desestruturados, pai e mãe separados, famílias quebradas, e eles não conseguem mais pensar ou lidar com esses problemas, com essas dificuldades, com essas crises. O adolescente ele precisa de uma estrutura, ele precisa de um pai e uma mãe que aconselha, que direciona, e infelizmente isso acontecia. Nós temos as reações combativas, que é ataque, litígio, assassinato, terrenos escorregadios. Mas eu quero apresentar ao longo de algumas palestras o terreno seguro das Escrituras, que às vezes implica em ignorar algumas coisas, não sendo uma pessoa muito melindrosa. Já viu aquelas pessoas, qualquer coisa que fala, já acabou o dia, já morreu. Não, eu estou triste, acabou o relacionamento, vou embora daqui, vou sair dessa família, ninguém me ama, vou sair dessa igreja, vou não sei mais o quê. Então, existem aspectos que a gente precisa ignorar. Eu não vou lá na igreja só porque o Luiz falou isso lá, me desagradou muito. Irmãos, esse tipo é igual o Benjamin pegando pirraça. Meu filho de 4 anos, pegando pirraça, pai, não, estou triste. E tem adultos sim, irmãos, 50 anos e faz cada picão, não volta demais, ninguém me apertou a mão. Irmãos, isso é tolice, isso é um meninão, isso é um menino espiritual, que o Paulo fala que tem que dar leitinho todas as vezes que vai ensinar a Bíblia, tem que dar uma mamadeira espiritual para ele. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado que, pense um homem e uma mulher dessa no casamento, vai ser contrariado, irmãos? Vai ter desapontamento? Vai ter palavras tortas no casamento? Agora imagine a qualidade de uma pessoa dessa no casamento. Já pensou aí? Então, se o seu filho, se você tem filho, ele já tem características assim, de uma pessoa pirracenta, já começa a tratar isso, é pecado. Já começa a trabalhar essas coisas no coração dele desde agora, para que não seja um péssimo marido, uma péssima esposa posteriormente. Diálogo. Ensine o seu filho a comunicar, falar. Crie pontos de comunicação na família. Às vezes, irmãos, o terreno bíblico nos aponta que há conflitos que ele requer uma negociação. Por exemplo, imagine quando os casais estão separando, aí tem um terreno, uma herança, e às vezes não precisa de ir para um tribunal, não simplesmente uma negociação com alguém que faça essa intermediação. Essa é uma atitude de um pacificador. Isso acontece, nós temos essa figura nos relacionamentos públicos aqui fora da igreja. Você tem sempre esses negociadores. Vocês já viram esses exemplos acontecendo? De reunir 2 pessoas e alguém no meio para promover um acordo, sem ter que necessariamente arrastar por anos aí em tribunais e tudo mais. Às vezes, irmãos, para resolver os conflitos,
é preciso um aconselhamento bíblico, não psicológico, é um aconselhamento bíblico. Não estou falando de psicologia. Às vezes é um próprio irmão que possa abrir a Bíblia para o outro e dizer: olha aqui, o que é que Deus nos ensina a fazer nesse momento. Você pode fazer isso aqui, a palavra de Deus está aqui registrada, e Deus vai abençoar. Irmãos, lembra que Mateus, falando sobre conflitos, ele disse: se você tiver um conflito com seu irmão, vai lá e fala com ele. Mas se ele não atendeu, chama o irmão, vai lá e fala de novo. E se ele não atendeu, permanece duro, não quer perdoar, leva para a igreja. Aí se ele não quer ouvir a liderança da igreja, ele vai ser disciplinado, porque quem não perdoa não é crente. Jesus disse que tem que amar até o inimigo. Imagina amar o irmão. Parece que esse é um problema muito grande que a gente anda esquecendo muito rápido. Então veja, a gente lembrou de Mateus 18, um texto bíblico, e quando alguém estiver lidando com conflitos, com a dificuldade de relacionamento, você pode abrir lá e dizer: olha, Deus quer que você faça isso. Jesus vai te abençoar a vida do outro, abençoar a família, vai restaurar a partir do momento que isto aqui de Mateus 18 for vivido. Você não precisa, irmãos, criar uma tempestade no copo d'água. Você é aquele que apazigua, que gera paz, que leva restauração e fortalecimento aos relacionamentos. Você também pode ser um mediador entre as pessoas, entre as famílias, entre os membros da família. Tudo isso é caminho seguro, bíblico. Pode passar, irmãos. Então, qual é o real problema, irmãos? O real problema dos conflitos são os ídolos que existem no nosso coração. Eu quero pedir aos irmãos, alguém que leia para mim Mateus 15, verso 19, e depois Tiago 4, do verso 1 ao verso 3. Quem achou pode ler Mateus 15, verso 19, Tiago 4, versículo 1 ao versículo 3. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Vamos citar o feminicídio. Onde é que o feminicídio encaixa nesse texto aí? Onde é, irmãos? Olha aí, pode falar. Onde é que você encaixaria aí? Adultério. Não, feminicídio. Oi? Homicídio. Pense, estou tentando fazer com que vocês pensem de uma maneira bíblica. Jesus disse que o homicídio e o feminicídio encaixam onde? Qual a palavra? Feminicídio encaixa no homicídio. Feminicídio, irmãos, é quando o homem mata a mulher. É quando o namorado mata a namorada. Então onde é que isso encaixa? Homicídio. Tirou a vida de alguém. E Jesus disse que o homicídio procede de onde? De onde, irmãos? Isso. Aqui, coração. Por que a pessoa reage de uma forma violenta, agredindo a mulher? Porque o papel bíblico, qual é o papel bíblico para o homem em relação à mulher? É que ele tem que amar. Que jeito, irmãos? Como Cristo, e assim mesmo se entregou por ela. Esse não é um padrão baixo. Quando o homem ele agride uma mulher, você percebeu que além dele estar longe do papel de Deus para ele também está transgredindo a lei de Deus, que diz, como é que é o texto lá nos mandamentos? Eu não recordo o número agora específico, mas diz lá: não matarás. Então, quando você mata, qual é o problema? Quando você tira a vida de alguém de uma maneira tola e fútil, é exatamente isso que o mandamento está condenando. Você não pode, briguei em casa, matei a mulher. Quer mais tolo do que isso, irmãos? Mas não é só tolice, irmãos. Essa pessoa, o problema dela não é direitos humanos. Não é lá ter uma turma para defender o vagabundo que matou a mulher, que agrediu a mulher. Isso tudo, irmãos, é maneira de quebrar o mandamento do Senhor. Mas Jesus Cristo dá um diagnóstico.
que não é um diagnóstico humano, pautado no comportamento. Jesus diz que de onde que procede isso? Isso. O alvo que eu quero que vocês observem, irmãos, é que Jesus Cristo, ele trabalha o coração. Trabalha o coração. Vamos lá, Mateus capítulo, Tiago 4, vamos lá. Tiago 4. De onde procede a viés, como eles que acham em vós, de onde serão os prazeres que habitam na vossa carne. Forçais nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Olha só, da carne, contendas, prazeres, vossos prazeres. Quando uma pessoa ela é carnal, eu não estou dizendo que ela não esteja no âmbito religioso ou no meio do povo de Deus, mas quando ela é carnal, isso é visível, porque é uma pessoa irritadiça, ela sempre promove destruição dos relacionamentos. E Tiago diz para os irmãos, ele está falando para os judeus que estão lá na diáspora, espalhados por causa do cristianismo, diz: olha, por que existe contenda no meio de vocês? Existia perseguição, mas existia um problema interno. Os crentes ficavam brigando. Hoje, irmãos, parece que não tem problema mais, esses picuinhas entre crentes dentro da igreja, irmão. Isso é carnalidade. O diabo atua constantemente no meio disso. Tiago vai citar em vários textos, você pode ler depois, tanto a partir do capítulo 4, capítulo 3, ele diz: vocês julgam uns aos outros, e quando vocês fazem isso, vocês estão se colocando no lugar de Deus. E quando vocês se colocam no lugar de Deus, querendo ser Deus para julgar o seu irmão, você é igual ao diabo. Você não é igual a Deus, é igual ao diabo. É o diabo que queria sentar no trono e governar. É o diabo que queria ser um Deus. Isso não é para nós, irmãos. Julgar ninguém não é para nós. Juízo temerário. Quando a Bíblia diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, é para você discernir o que te edifica, o que fortalece a sua fé. Não é para ficar apontando o dedo nos outros: olha lá, eu fui velho, como se a gente não tivesse pecado. Nós poderíamos pegar o texto bíblico e dizer assim: quem não tem pecado, quem nunca brigou na família, quem nunca teve uma contenda, quem nunca escorregou, atira a primeira pedra. Percebeu, irmãos? Não podemos. A doutrina que mais a gente afirma, mas a gente não crê de todo o coração, é a doutrina da graça. Graça imerecida. A graça que alcançou o miserável pecador. A gente duvida disso. Mas o problema é que quando a gente esquece da graça, aí nós viramos crentes carnais. Aí a gente começa a julgar um ao outro. Aí a gente começa a condenar. E o problema, irmãos, é que isso transpõe para a nossa família também. Irmãos, na nossa família não podemos condenar ninguém. A gente está ali para levar o evangelho da graça. Existem maneiras bíblicas de fazer uma confrontação diante do pecado. Mas mais à frente a gente vai falar sobre isso. Como fazer uma confrontação. Uma confrontação bíblica é você fazer aquelas perguntas que Cristo fazia. Lembra? João 8, quando trouxeram a mulher que foi pega em flagrante adultério, Jesus disse para os fariseus assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não precisou dizer mais nada, porque os próprios religiosos hipócritas já foram. Isso é o nosso pecado, hipocrisia. Quantas e quantas vezes, irmãos, Jesus respondeu alguma pergunta? Lembra disso no ministério de Cristo? Porque Jesus poderia apontar o dedo. Jesus poderia dizer assim: você fez isso. E se você não mudar, você vai para o inferno. A gente precisa mudar a forma como a gente evangeliza, né, irmãos? Jesus nunca fez isso. Jesus perguntou à mulher samaritana assim: vai lá e chama o seu marido. Acho que Jesus, irmão, não sabia que ela não tinha, e os que tinham não era dela, era tudo emprestado. Mas o adultério, segundo Jesus, procede de onde? Do coração. Jesus falou: se você soubesse quem te pede água, você que me pediria água. Porque eu tenho uma água, é uma água viva. Quem bebe não tem mais sede. Jesus não acusou ela, irmão, mas também Jesus não deixou ela simplesmente aquietada diante do pecado. Jesus mexeu no coração dela.
Testemunho bíblico é que ela deixa o canto lá e sai pela cidade falando: olha, eu encontrei um homem que sabe tudo que eu fiz, que conhece a minha vida. Esse é Jesus, é o Messias. Isso é conversão, irmãos. É você deixar a velha vida e se comprometer e viver uma vida centrada na vontade de Deus, falando de Cristo, testemunhando de Cristo. Então, em todos os aspectos, irmãos, nós precisamos policiar o nosso coração, porque às vezes até a nossa oração ela está impregnada de carnalidade. Pensa nas últimas orações que você fez. Às vezes as orações eu desejo, Senhor, abençoa que eu tenha, que eu faça, que eu adquira, que eu tenha sucesso nisso, mas esquecemos de interceder pelos irmãos, pelas pessoas que sofrem, seja na pandemia, coronavírus, desempregado. Olha só, quando esse desejo ele vai sendo fomentado, daqui a pouco o desejo ele vira uma exigência. Eu não vivo sem. Eu só sou feliz se eu tiver isso. Eu só me sinto completo se eu conseguir adquirir tal coisa. O ídolo está sendo fundido. Aí daqui a pouco, se eu não tiver, eu começo a julgar. Daqui a pouco, se eu não tenho, aí eu adoto uma postura de disciplinar, de castigar, porque o ídolo ele já foi construído e agora ele reina no coração do ser humano. Então, qual é o real problema? Por que nós brigamos, irmãos? Por que tem conflitos? Qual é o real problema? Os ídolos do coração. A idolatria, irmãos. A idolatria no coração de crentes maduros. A idolatria no coração de muitas pessoas dentro da igreja. Eles brigam por causa disso. Tem crente que briga por causa de um padrão de liturgia da igreja. Irmãos, eu não sei, a igreja agora desligou porque está tocando Castelo Forte com bateria e violão. Irmãos, é triste. Equipe de cântico, os irmãos brigam entre eles, não está com dó. O dó tem que ser assim, não é lá, não é mim. Briga por causa de picuinha carnal, irmãos. Isso é diabólico. É o próprio Satanás atuando, irmãos. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, não há idolatria, podemos tocar no dó, no ré, piano, teclado, tem um pandeiro, toca também, canta com pandeiro, toca do jeito que tiver, e se for com temor e tremor para a glória de Deus, vamos tocar o que tiver aqui e glorificar o Senhor. Igrejas que permanecem, irmãos, mirradas, por causa de carnalidade, irmãos. Nós não podemos permitir que essas coisas existam. O pecado dos outros não justifica os meus ídolos, a minha idolatria, o meu pecado. O pecado do meu irmão, ele precisa ser conduzido para Cristo, para que ele aprenda, receba o perdão, restauração, para que haja arrependimento e os relacionamentos fortalecidos. Eu lembro de um parente, é mais parente da Gisele, né? Eu falo parente assim só de compaixão mesmo. Mas é parente da Gisele. Ele não ia à igreja porque tinha bateria na igreja. E por causa da bendita da bateria, que não podia ter a bateria na igreja, ele saiu da igreja. Irmãos, o miserável de uma pessoa dessa está tão perdido que ele precisa de uma confrontação. E o problema é que ele encontra nos corredores eclesiásticos, é mesmo, aquela bateria bate muito alto. E a gente deveria só ter um pianinho, um quarteto e coral na igreja. Isso é carnalidade, irmão, diabólica. E às vezes essas mesmas carnalidades que são percebidas na igreja, essas mesmas pessoas são carnais nos seus relacionamentos familiares. E já que nós estamos jogando pedra nele, porque já morreu mesmo, morreu longe da igreja, só Deus sabe para onde vai, que não cabe a mim julgar essa questão, mas morreu com péssimo testemunho, e nem os filhos foram no velório dele, de tão bom pai que era. Então, irmãos, a minha pregação, que não é minha, mas do Evangelho, ela conecta igreja com família. Eu preciso ser alguém que ora aqui, que prega, mas eu preciso ser um bom marido para minha esposa. Eu preciso ser um bom pai. Eu não estou dizendo perfeito. Um pai segundo as Escrituras. As Escrituras nunca exigiu perfeição, exigiu santidade. E é exatamente isso que precisamos. Agora, a questão é como andam os nossos relacionamentos em termos de santidade. Porque brigamos por causa de carnalidade. Qual é o remédio das Escrituras para a carnalidade?
Santidade, irmãos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Imagine que dentro da igreja, eu acho engraçado isso, né? Imagine que aconteceu alguma coisa dentro da igreja e eu briguei com o Luiz. Eu não quero ver o Luiz mais, vou sair dessa igreja. Mas e quando eu e o Luiz morrer, como é que nós vamos fazer lá no céu? Vamos tirar para o ímpio, para o Luiz ou para eu? Porque eu não quero ver o Luiz, eu não quero estar no meu lugar com o Luiz, eu não quero servir a Deus junto com o Luiz, eu quero servir em outro lugar, eu não quero adorar o Senhor junto com o Luiz, e aí? Eu vou para onde? Lá no céu. Para na onde? Agora você perder, você desce. Eu fico. Não tem isso, irmãos. Essa é uma concepção carnal, religiosamente carnal e hipócrita. Isso não pode existir no meio da igreja. A raiz do conflito destrutivo, irmãos, os conflitos, eles nascem desses desejos não satisfeitos dos nossos corações, quando sentimos que não podemos ser satisfeitos, a menos que consigamos o que queremos ou que achamos que precisamos, o desejo se torna uma exigência. Se alguém não satisfizer aquele desejo, nós o condenamos no nosso coração, discutimos, brigamos para que as coisas nos favoreçam. Percebeu? Sempre o benefício é para mim, não é para os outros. E Cristo diz que no cristianismo, ser discípulo dele significa negar a si mesmo. Você percebeu, irmãos, que tem uma conexão maior? Você percebeu que tem uma aplicabilidade muito maior? Se eu nego a mim mesmo, o meu ego, ele é quebrado. O Evangelho quebra o nosso ego. Esse negócio de pregar e cantar que você é uma coisa, que você é aquilo outro, não, você é e você precisa ser a imagem e semelhança de Cristo. E Cristo nunca fomentou a sua vontade. Ele viveu e obedeceu 100% à vontade do Pai. O problema é que a gente quer fomentar a nossa vontade, o nosso ego. Em resumo, o conflito ele acontece quando os desejos se tornam exigências e aí nós julgamos e punimos aqueles que estão no nosso caminho. O próximo, irmão, pode passar. Nós veremos agora, irmãos, como Deus cura a idolatria de um coração. Olha que interessante, eu quero que você comece aí, vamos folhear a sua Bíblia. Vamos lá. Êxodo 20, versículo 2 a 3. Primeiro, recordar o próprio Deus condenando a idolatria. Êxodo 20, versículo 2 a 3. Pode ler quem achou, irmão. Eu sou o Senhor teu Deus. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Até o 3. Isso, até o 3. Veja, irmãos, Deus dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. E não tem espaço para idolatria aí. Não tem espaço para um coração que em Deus o próprio ego, a própria vontade, os seus projetos. Não tem espaço para luxúria, que é um outro aspecto da idolatria, da ganância. Não tem espaço para o coração do crente. E um comprometimento realmente individual do crente com a espiritualidade, com o seu crescimento, com a santificação, o leva a essa percepção. O problema é que às vezes a gente está falando de idolatria pensando naquela imagem de iconoclastia, né? Da antiga igreja católica apostólica romana, aquele ícone, a gente está pensando naquela imagem. Mas quantos hoje se prostram diante de uma outra imagem, de ídolos fabricados? Por exemplo, você tem sonho de ter uma casa, um carro? Você tem sonho de construir alguma coisa em família? Mas isso pode virar um ídolo. O ídolo não é algo nocivo primeiramente, é algo bom que a gente pega e coloca no lugar de Deus. Por exemplo, trabalho. Como é que é a sua relação com o seu trabalho? Você pode trabalhar para você ter o que sustentar a sua família, para você contribuir com o reino de Deus, ou o dinheiro vai ser simplesmente o trabalho, todo o dinheiro que vem é um ídolo que fomenta só o desejo do seu coração. Percebeu, irmãos? São estes ídolos
que a gente precisa policiar o nosso coração. Eu quero indicar aqui o livro do Tim Keller, se alguém quiser ler, eu tenho em PDF, chamado Falsos Deuses. Irmãos, é maravilhoso a forma como ele trabalha essa idolatria no coração do crente. Então, qual é a questão? O meu e o seu coração não pode ser dividido. Como é que Jesus disse isso no Sermão do Monte? Não podeis servir a Deus e as riquezas. É a ideia de você não pode curvar-se diante de Deus e diante do dinheiro. Você não pode dizer, eu adoro a Deus, mas eu fomento um ídolo no meu coração. Talvez um casamento perfeito seja o ídolo que a gente precisa quebrar. Quem tem um casamento perfeito aqui, levanta a mão. Nós todo mundo ia pôr a mão para trás, assim, né? Quem tem filhos perfeitos, levanta a mão. De vez em quando, a gente tem algumas coisas fomentadas de crendice e de aprendizado errado no meio da igreja. Por exemplo, filho do pastor já nasce crente. Não existe, né, irmãos? Assim como dos irmãos não nasce. Então, a gente precisa ter cuidado de exigir perfeição e conversão automática, sei lá, do pastor, da família do pastor, dos filhos do pastor, porque isso não existe. Não é ensino bíblico. A gente precisa ensinar os nossos filhos. Nós precisamos construir na nossa casa um altar de adoração somente ao Deus verdadeiro. Os ídolos nós precisamos descartar. Vamos lá. A libertação de ídolos específicos. Hebreus 4:12. Vamos lá. Pode ler quem achou. Olha que interessante. Como é que a gente consegue discernir o propósito do coração? Não é no psicólogo. O psicólogo não consegue olhar o seu coração. Quem é que pode penetrar no mais profundo do coração? Não é a sabedoria humana, não é o conhecimento humano, mas a poderosa palavra de Deus. Ela é uma espada que vai tão fundo e que o Espírito Santo está comprometido com ela. Ela vai fundo na alma, porque quem segura essa espada é o Espírito Santo, fazendo com que ela penetre no mais profundo do nosso ser. Percebeu, irmãos, a dinâmica, o poder das Escrituras? Como é que Deus trabalha essa idolatria no nosso coração? Pegando a sua espada através do Deus Espírito e cravando ela no mais profundo do nosso ser. Irmãos, são figuras que não aparecem em nenhum escrito humano. São direcionamentos que você não tem isso em nenhuma forma de aconselhamento, senão na palavra de Deus. Irmãos, é pena que o tempo não nos permite pontuar todos os aspectos aqui. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso disponibilizar esse material lá no grupo da igreja. Você pode abrir e ler os textos com mais calma em casa, refletir, estudar com a família, isso lá de novo. Se vocês quiserem, eu mando lá, tá bom? Vamos ler outro texto. Romanos 15:14. Vamos lá. Romanos 15:14, quem achou pode ler. Certo, outros irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Olha que interessante. Além do conhecimento de Deus e da palavra de Deus, Paulo diz: vós, irmãos, estão aptos para admoestar uns aos outros. Você percebeu que nos nossos dias a gente tem perdido isso? Essa noção, esse entendimento de que o Espírito Santo nos capacita para aconselhar uns aos outros, para confrontar pelas Escrituras, para ensinar, para trabalhar, para ser um instrumento de Deus na vida uns dos outros, para que eles sejam libertos de ídolos, de pecados que afastam de Deus. Agora nós precisamos pontuar que no meu e no seu coração é preciso você tirar o altar dos ídolos
e colocar um altar para o Deus verdadeiro. O meu e o seu coração precisa adorar o Deus verdadeiro. Você precisa substituir a adoração a estes ídolos egocêntricos, a estes ídolos fúteis, irmãos, a estes ídolos que não, eles só têm promessa, mas não cumprem nada. Por exemplo, se eu comprasse aquela casa dos meus sonhos, aí eu seria feliz. Aí compra a casa e divorcia. Tem muitos exemplos assim. Outro dia eu fui com meu sogro olhar uma casa, e o cara falou assim: eu estou vendendo a casa porque eu separei da minha mulher e metade é dela, metade é minha. Você percebeu, irmãos? Eu queria ter aquele emprego do sonho. Aí tem filhos e divorcia, tem que pagar pensão não sei quanto, lá das quantas, o cara briga, deixa de pagar, vai preso, mas não é filho dele, não era a família dele, não é ele que quis. Não era ter um filho que ia fazer feliz, que ia satisfazer o meu coração, mas é tudo mentira, irmãos. Somente em Deus, no Deus verdadeiro, há a satisfação do nosso coração. A plena realização está em adorar, em conhecer e se relacionar com o verdadeiro Deus. A primeira atitude que precisa existir é de arrependimento. Eu quero que alguém leia para mim o Salmo 51, versículo 17. Veja, para substituir ídolos pela adoração ao Deus verdadeiro, você precisa de arrependimento verdadeiro diante de Deus. Pode ler. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração contrito, não o desprezarás, ó Deus. Como é que é um coração que aproxima de Deus e que Deus não despreza? Coração quebrantado e contrito. Coração arrependido. Não adianta, irmão, seja vindo à igreja, seja em qualquer tipo de aproximação que temos de Deus, individualmente, no culto familiar, se o coração não aproxima quebrantado e contrito, se o coração verdadeiramente não aproxima de Deus, cheio de arrependimento, e isso é uma atitude sincera do coração, Deus não se agrada desse coração. Outra atitude, irmãos, deve existir temor a Deus no nosso coração, ao Deus verdadeiro. Vamos lá ler Provérbios 1:7. O temor do Senhor. Pode ler. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezarão a sabedoria e o ensino. Olha só, irmãos, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Isso é um alerta importante para nós que estamos criando, educando os nossos filhos. Como é a relação do seu filho com sabedoria e com conhecimento, com ensino? Por exemplo, nesse tempo de pandemia, muitos pais dizem assim: os meus filhos, que dificuldade de ensinar os meus filhos, porque a pandemia atrapalhou muito e tenho dificuldade de educar. Você acha que o professor tem facilidade com o seu filho? E você acha que o seu filho, desprezando conhecimento, desprezando boa educação, você acha que você não deveria preocupar com o coração do seu filho? Você acha que não tem um problema mais profundo que simplesmente a rejeição do seu filho a um aprendizado que é bom, é útil e é necessário para a sua vida? Quem dos irmãos conhece algum tipo de especialista, algum médico, algum bom professor que não levou a sério o aprendizado, o estudo, o curso na faculdade? Vocês conhecem alguém? Pelo contrário, irmãos. Até para ser técnico de futebol, hoje tem que estudar. Depois que o cara joga bola 20 anos, 30 anos na vida, desde criança, ele tem que estudar para ser técnico de futebol. Ele tinha que estudar para ser jogador de futebol, lá na Europa. Na Europa, os jogadores estudam, eles se formam. Chutar a bola é uma coisa. Isso aí qualquer um faz, irmão, dar uma bicuda na bola. Agora eu quero ver sentar e passar no mestrado, no doutorado. Então, a nossa percepção da forma como os nossos filhos, a nossa família lida com o conhecimento, com a leitura da palavra, com a leitura de bons livros, se fala muita coisa. Deus revelou um livro, irmãos. Quando o crente diz assim: eu não gosto de ler, eu falei,
Deus revelou um livro. Como é que a gente faz? Eu não gosto de ler um livro. Se eu não gosto de ler um livro que não exige muito intelectualmente, há muitas leituras que não te exigem intelectualmente, mas a leitura teológica exige muito da sua mente. Ah, mas eu não gosto de ler. Filhos que não gostam de ler, é um tormento na cabeça dos professores. É só você olhar o boletim dos filhos. Está lá, um filho tolo. E Provérbios, a Bíblia inteira dizendo: meu filho, deixa de ser tolo, isso é importante para a sua vida. Isso vai aumentar o seu conhecimento, a sua cabeça vai ser diferente. Você será alguém que realmente é relevante à sociedade se você tem conhecimento, mas se você tem sabedoria para aplicar o conhecimento. Esse negócio de pastor que só abre a Bíblia e não estuda a sério as Escrituras é um tolo. É um tolo que a igreja aplaude no púlpito. Eu brinco lá com os meninos do seminário, velho. Melhor receber revelação do que fazer exegese, porque a cabeça dá até um nó no cérebro, irmãos. Você ir lá no original, no grego, no hebraico, para você pesquisar seriamente as Escrituras, você gastar tempo com leitura, você tem que percorrer muitas páginas para conseguir concentrar uma maior densidade de ensino no texto bíblico. Isso ninguém valoriza. A nossa cultura é uma cultura que valoriza a tolice. Aplaude carnaval, futebol e um monte de outra besteira, irmãos. Mas alguém que estuda, você não vai trabalhar, não. Isso é tolice, irmãos, que a gente não pode deixar no nosso meio. Pode falar, Rita. Aquele livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar, aí o doutor fala que um certo pastor perguntou para ele quanto tempo ele demora para preparar o sermão. Ele falou que se ele preparar, ele demora em torno de umas 4 horas, 5 horas, mais ou menos. Aí o outro respondeu para ele assim: não, eu não gasto esse tempo todo, não. Eu gasto mais ou menos, no máximo, meia hora. Aí ele comentando, ele disse que queria perguntar para os irmãos da igreja dele como seria a pregação dele, sendo que ele não investia tempo, né, em se preparar para fazer o culto, para fazer a mensagem, ou seja, de estudos, né? Ele estudava realmente a palavra de Deus, ouvia a voz de Deus, falar com ele, porque Deus precisa primeiramente falar com o pregador, para depois falar com a igreja, né? E aí, já falando que você está falando sobre isso, você está me lembrando dessa história. Sim, e percebe que essas coisas a gente já precisa estar atento, porque pensa na perspectiva bíblica. Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer estudando presencialmente, no Meet, quer fazendo qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Eu duvido que essa postura de omissão, preguiça, eu duvido que essa postura seja realmente para a glória de Deus. Eu duvido que alguém consiga realmente ter essa postura nos estudos individuais, pessoais da palavra de Deus e diga glória a Deus por isso. Eu duvido, irmãos. Por isso é que a gente precisa mudar a nossa percepção, irmãos. A gente precisa entender que às vezes o nosso problema ele está na ignorância. Ele está na falta de conhecimento sério, de conectar Deus à vida, ao estudo, à academia, à faculdade dos filhos. O problema é que nós temos compreendido um Deus que é um Deus que está aprisionado aos trabalhos dominicais religiosos. É um Deus que está aqui, aprisionado. Mas a gente precisa entender a vida cristã muito além disso. Alguém lê para mim o Salmo 130, versículo 3 e 4. Isso. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te tenha. Olha aqui. Só daí. O versículo 3 e 4. Ok. Isso. Então o salmista ele reconhece que com Deus está o perdão. E qual é o propósito do perdão? Para que te temam. Veja a conexão do temor a Deus com a vida, com os relacionamentos, irmãos.
Pense nesse temor a Deus, os jovens namorando com temor a Deus. Os jovens considerando as características de alguém que vai namorar segundo a perspectiva bíblica. Percebeu, irmãos? A gente tem tantos problemas, é porque Deus não está conectado à vida e ao relacionamento das pessoas. Nós também precisamos amar a Deus. Gosto muito desse texto, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Meus irmãos, esse texto, na verdade, ele abala muito o meu coração. Que amar a Deus de todo o coração, toda a alma, com todo o entendimento. Fala a verdade, quantas coisas o meu e o seu coração ama? Eu amo churrasco, amo lasanha, amo um monte de coisa. Mas quantas vezes essas coisas que a gente ama tão fútil, a gente ama mais do que Deus? Teve um dia que eu estava com tanta fome que eu fiquei imaginando se comendo um churrasco. De tanto que eu estava desejando comer um pedaço de churrasco. Não tem problema. Mas eu estava pensando, quantas vezes eu também desejei isso em Deus? Quantas vezes eu realmente poderia dizer aquilo que o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, quando irei e me verei perante a face do Senhor. Tem gente que acorda, irmão, como um animal, nem lembra de Deus. Quando vai comer, parece que tem um colchão, assim, vai comendo e não tem tempo para louvar a Deus, para orar. Percebeu, irmãos? Falta amor, toda a alma, todo entendimento. Fala, quantas coisas estão na sua mente aí, conectadas ao seu cérebro? Quantas informações, quantas coisas você leu, estudou, você viu na televisão, quantas coisas? Mas o seu entendimento realmente está convertido ao Senhor? É Deus que impregna o seu entendimento? Você pode dizer assim: eu tenho a mente de Cristo? Porque se a gente tem, irmãos, se a gente tem essa devoção, vocês estão percebendo que isso está conectado à devoção, à consagração, à piedade? Vocês estão percebendo que a Bíblia, ela está realmente trabalhando todos os aspectos da nossa vida? Ela não está te fazendo um religioso acéfalo. A Bíblia não descarta conhecimento, pelo contrário diz, você precisa ter conhecimento. Como é que você vai viver neste mundo cheio de ideologias, de falsas crenças, mas tendo uma crença 100% bíblica? Você precisa conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. Você precisa confiar em Deus e deleitar-se em Deus. Salmo 118, versículo 8. E outro irmão leia para mim o Salmo 37, versículo 4. Confiar em Deus e deleitar-se em Deus. Melhor é estar no Senhor do que confiar em homem. Não, lê de novo, irmão, porque isso aí é bonito demais. Melhor é estar refúgio do Senhor do que confiar em homem. Meus irmãos, permita-me falar algo que eu percebo há muito tempo. A gente confia demais nos homens. Se a ciência falou que não é para usar máscara, só os infectados, diz a OMS, é o Deus falando. Aí depois voltaram atrás, agora eu acho que todo mundo tem que usar. Aí vai resolver o problema. Fala a verdade. Na história, irmão, surgiu um período de exaltação à ciência após um período de decepção com a crença. Isso não está desconectado hoje. Após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, até o Nietzsche diz: Deus está morto. Agora a faculdade vai arrebentar intelectualmente, nós iremos evoluir, porque todos os nossos problemas nós conseguimos resolver no laboratório. A sociologia trata dos problemas sociais. A medicina cura o corpo. Os remédios estão aí. A alma, psicologia. Você precisa falar de Bíblia, Deus, oração. Não, nós temos a psicologia. E irmãos, é uma negação tão grande da fé quando você, o seu coração, estou falando do seu coração, eu não estou falando dos seus problemas, estou falando das suas crenças agora. Quando o seu coração confia no saber humano,
quando você ama mais o saber humano, eu não estou dizendo, pelo contrário, isso não é uma contradição à importância de estudar e ter conhecimento. Mas a nossa perspectiva reformada é que os verdadeiros cientistas são cristãos. São pessoas que fazem ciências alicerçadas nos pressupostos da nossa crença, a partir de Deus, a partir da palavra de Deus. Você tem inúmeros pregadores hoje da nossa igreja argumentando e mostrando como é que a ciência baseada nos pressupostos cristãos é unicamente, verdadeiramente ciência. Ciência, não existe uma guerra, irmãos, entre Deus e ciência. É o próprio Deus que disse para o homem que ele tinha que crescer, multiplicar, mas também dominar. A ideia do domínio, que é o mandato que Deus ordenou ao homem, implica em desenvolver, em progredir. Você tem Gênesis 10, você tem Gênesis capítulo 5, melhor dizendo, quando você tem a genealogia de Caim, até da genealogia de Caim você vai perceber que eles estão desenvolvendo tecnologias, armas, instrumentos musicais. Isso é desenvolvimento, irmãos. Isso é desenvolver intelectualmente. Isso faz parte da sabedoria que Deus fez impressa no homem como imagem e semelhança de Deus. Não existe guerra, irmãos, entre Deus e ciência. A questão de tirar Deus do trabalho científico e acadêmico é uma guerra pecaminosa, é uma rebelião prontamente, deliberadamente contra Deus. É a ideia do secularismo de tirar Deus do discurso público. Portanto, queridos irmãos, que o texto bíblico diz que é melhor confiar em Deus. Há muitas coisas que você não entende, assim como eu também, há muitas coisas que eu não entendo, mas o texto diz que é melhor confiar em Deus. Ah, de onde surgiu a pandemia? Aí surgiu as teorias mirabolantes, veio da China. Foi o ditador lá que fez para atingir o mundo inteiro, mas então ele é Deus. Ele está construindo agora, gerando vírus e tudo mais. Você pode manipular um monte de coisa no laboratório, mas não é simplesmente isso, irmãos. O ditador da China não está distante, não está além da soberania de Deus. Pense nisso de uma maneira bíblica. Deus entregou Jerusalém na mão de Nabucodonosor, e Nabucodonosor escravizou o povo. Deus inclinou o coração de Ciro, o rei pagão, e o rei disse assim: volta para a terra de vocês. Ele está liberado voltar para casa. Deus está no controle, irmãos. Deus é soberano. Melhor confiar no Senhor do que nos homens. Eu não tenho resposta para todos os problemas, mas eu tenho um Deus que Ele diz que é melhor você confiar nele. Ele diz que você encontra paz, descanso para a sua alma quando você confia nele. O próximo texto, alguém lê para mim, por favor, Salmo 37, versículo 4. Alegra-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do meu coração. Isso, não é o desejo do meu coração, do coração dele. Deus não está comprometido com os ídolos do meu coração. Deus, quando você obedece a Deus, quando você tem prazer em Deus, Deus cumprirá o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus não está comprometido com os ídolos do meu e do seu coração. Esse é o entendimento errado desse texto. Vamos lá, Rafinha, passa para o próximo aí, por gentileza. Eu gostaria de trazer algumas perguntas retóricas. E os irmãos, agora, para a gente poder encerrar, vocês podem também fazer perguntas, vocês podem trazer argumentações. Olha só, quando você está em conflito com um membro da família, quais desejos você sente que não estão sendo atendidos? Não é o de orar mais. Não é, irmão. Por exemplo, a gente pode ter um conflito familiar que a aparência é que a minha família seja crente. O meu sonho é que a minha família seja crente. Mas por trás desse sonho de que a família seja crente, está a ideia de uma família perfeita. Somos crentes aí agora, uma vida perfeita, casamento, os filhos é perfeito. Não é assim. Então é preciso vasculhar mais a fundo o coração. Para identificar os desejos que talvez tenham se tornado exigências, pergunte a si mesmo algumas coisas. Olha só. Com o que estou preocupado?
Tem alguma preocupação aí no coração? Suas preocupações são seus ídolos. Podem ser preocupações legítimas, mas são os ídolos que estão sugando a vitalidade do seu corpo e da sua alma. Já perdeu sono por causa dessas preocupações? Aí tem muitas. Mas a palavra do Senhor diz que é para a gente descansar no Senhor. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente de manhã? É seu ídolo. Agora, se você lembrar do Senhor, acordou de manhã, louvar a Deus, a orar, ler a Bíblia, você está no caminho certo. Adoração ao Deus verdadeiro. Mas se você já acordou de manhã, preocupado, dormiu mal, parece que você foi atropelado na cama de noite. Já acordou assim? Parece que passou um trem em cima de mim, um carro bateu em mim aqui dormindo, eu não senti. Só estou sentindo agora, parece que está esquisito o dia. Seus ídolos. Qual é o último pensamento seu do dia? É o seu Deus. Se for o Deus verdadeiro, beleza. Mas se não, seu coração está sendo escravizado por coisas que podem te matar. O que eu quero preservar ou evitar nos meus relacionamentos? Talvez a resposta disso aqui seja os ídolos. Onde eu tenho colocado a minha confiança? O que você teme? O que eu temo nos meus relacionamentos? Pode passar o próximo, por favor. Eu me sinto frustrado, ansioso, ressentido. Você está ressentido com alguém? Você está amargurado, irado? Você está deprimido? Sente deprimido quando esses desejos não são satisfeitos? Existe algo que você deseja tanto que seria capaz de decepcionar ou magoar outras pessoas a fim de obtê-lo? Como você julga aqueles que não atendem os seus desejos? Você se sente indignado? Você reprova? Você se sente amargurado, ressentido ou irado? Como você castiga aqueles que não atendem os seus desejos? Como você poderia cultivar um amor e uma adoração mais ardente por Deus? Irmãos, assim eu encerro a nossa reflexão e eu quero abrir oportunidade para os irmãos poderem acrescentar também ao nosso assunto. Perguntas, acréscimos podem ser feitos agora. Sim, essa parte aí da conexão, né, que falta no meio mesmo, né, cristão, que a gente vê na caminhada, né, quando tem um desentendimento com algum irmão, né, muitas das vezes a pessoa coloca mais, talvez a visão que ela tem, sempre está tentando, né, e a outra parte ser mais dura, né, e tudo. E aí o senhor ilustrou bacana que às vezes a pessoa quer mudar, não, vou distanciar, que é melhor, mas não tem essa visão que o senhor ilustrou bem lá no céu, né? Como é que vai ser isso, né? Aí quando a gente vem nesse confronto, né, fala, não, mas e aí, como vai ser? Não, mas Deus vai saber como, né, tratar, Ele é Deus. Mas esquece que a nossa responsabilidade é justamente, né, estar caminhando junto, né, perdoando, que é o mais difícil, e praticar, né, e pedir isso em oração. Sim, sim. E eu acredito que dentro dessa observação que você fez, Deus tem um propósito muito além para que haja os conflitos, porque é a forma do nosso coração ser confrontado. Lembra que a Bíblia diz assim, ferro com ferro se afia, ou seja, é assim mesmo que a gente cresce, amadurece. Eu fico preocupado com essa ideia quando a pessoa tem um problema e ela descarta, né? Descarta o casamento, descarta o relacionamento, descarta a igreja. O problema é que essa pessoa não tem um entendimento bíblico de cristianismo. Ela pode ter anos de igreja, mas não um entendimento, comprometimento com as escrituras no dia a dia. Percebeu, irmãos, que você comprometer-se com as escrituras sagradas, ela vai dizer assim que tem situação que você não quer, mas você tem que perdoar.
Aí o seu coração está lá, cheio de amargura, ressentimento, mas dizendo, não perdão, para mim morreu. E Jesus diz, você é um assassino. Você está quebrando os mandamentos. Você não pode matar, você mata quando você não perdoa. Para mim morreu. E tem crente falando isso, irmãos, com toda alegria. Mas você está perdido. Você precisa se comprometer em viver as Escrituras. Você percebe, irmãos, que a suficiência das Escrituras, ela foi abandonada do dia a dia. Ela foi abandonada da vida. Isso é pecado. Mais alguém, irmãos? Acho que tem visto isso no trabalho também, uma coisa que destrói relacionamentos. Se dois pontos. Destrói também pode salvar, saber falar e saber ouvir. E aí, muitos casais acabam acumulando anos e anos de gosto um com o outro, digamos assim, porque não sabe falar. Aí, se tem um que sabe falar, o outro não sabe ouvir. São dois aspectos que precisam trabalhar, não só no casamento, mas vamos pegar um exemplo que é mais próximo nosso também, questão do louvor. Por exemplo, você citou ali a questão da se a qual é diferente, já presenciei isso, você não poder falar porque a pessoa que está triste não sabe ouvir. Isso acaba destruindo o relacionamento, que acaba destruindo a equipe de louvor, que acaba transformando o culto em uma coisa pesada e acaba transformando o relacionamento do pastor. Então, de uma bola de neve, o simples fato de não saber falar, guardar para si as mágoas e da outra pessoa de não saber ouvir o feedback construtivo ou o desapontamento deles trabalharem juntos para consertar. Sim. Se isso for bem trabalhado dentro de qualquer relacionamento, é impossível. Efésios fala de não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Então, muitos casais passam dias sem se falar, brigados, né? Daí não conta a palavra de Deus. Então, são coisas bem simples, é só saber falar e saber ouvir. Né? E a gente percebe nisso também, irmão, como é que as Escrituras nos tornam sábios, né? Por isso que o provérbio lá diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Porque considerar a vontade de Deus nas pequenas coisas que a gente faz, só é possível mediante o temor ao Senhor, né? E é importante trazer isso para o nosso dia a dia. Mais alguém? Conseguiram entender, irmãos? Então vamos fechar os nossos olhos. Vou pedir a irmã Marieta orar a Deus por nós. Graças a Deus, Pai querido, nós louvamos a Ti, ó Deus. Louvamos porque Tu és digno, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso bem maior. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, Deus, que nos edifica, que nos fortalece e que, ó Deus, nos orienta. Obrigada, Deus, por essa oportunidade, Deus, de podermos ouvir a Tua voz, de poder falar com o Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos ama e através de Cristo, Deus, o Senhor nos aceita, Deus. Obrigada, Deus, por este dia. Obrigada, Deus, por esse momento tão precioso. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, Deus. Que mais tarde possamos estar aqui, ó Deus, tanto com os ouvidos, mas também com o nosso coração aberto, Deus, a Te ouvir e a colocar em prática a Tua palavra, Deus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Parabéns pra você, essa Guarda essa aliança. muitas felicidades, muitos anos de vida.
45.